Muito boa noite, pessoal. Estamos dando início, então, à nossa aula de Economia Política, a turma B da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito. Então, uma boa noite a todos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada para disponibilizar aos demais alunos que tiverem interesse em assistir novamente, ou aqueles que perderam a aula. E deixo aqui em atenção às normas de LGPD, para que vocês manifestem aí eventual restrição ou inconformidade com o uso da imagem, enfim, em tempos de proteção de dados é importante aqui colher o consentimento. Se alguém quiser registrar aí a discordância com o registro dos dados de vocês, por favor, sinalizem no chat, tá? Eu estou aqui também acompanhando a conversa aqui no chat e a gente vai dialogando. O tema da nossa aula de hoje, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre externalidades. Basicamente, são conceitos que nós desenvolvemos nas aulas anteriores. Vocês vão lembrar dos 10 princípios básicos de economia. E hoje, o tema central do nosso encontro diz políticas públicas. Então, qual é a grande questão que eu coloco aqui já para o início? Boa parte do trabalho desenvolvido na atividade do Estado de desenvolver políticas públicas é baseado em ideias que normalmente, na maior parte das vezes, tem como objetivo estar imbuído de boas intenções, ou seja, são políticas que visam atender e satisfazer as necessidades da sociedade, né? É um clamor da sociedade por educação, por saúde, assistência, infraestrutura, todas aquelas demandas da sociedade. Os agentes políticos eleitos vão lá e tentam dar conta dessas demandas e implementar da melhor forma possível. Agora, qual é o ponto, e esse aqui é o ponto da nossa discussão aqui na aula de economia política, e por isso a importância de interligar a economia com o direito. Se é certo que na Constituição Federal nós temos objetivos assegurados, traçados lá pela Constituição. Então, se vocês forem examinar, compulsar lá o texto da Constituição, vão encontrar, eu já vou compartilhando aqui com vocês também a Constituição para a gente já ir olhando e se familiarizando, né? Muitos de vocês estão começando a se familiarizar com o texto da Constituição. Então, vou compartilhar aqui a tela e a gente vai ver aqui, ó. Vejam só. Temos ali o preâmbulo da Constituição, com uma carta de princípios, aqueles princípios básicos, diretrizes traçadas lá pelo Constituinte 88. E aí, vejam lá, começa lá o artigo 1º com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, a gente tem elencado lá 5 fundamentos. E aí, no artigo 3º, nós temos objetivos. Então, quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Eu vou pedir a gentileza aí para quem tiver com o áudio ligado, desligar, para não nos desfocar aqui. Deixa eu ver. Tá, agora foi desligado. Maravilha, vamos lá. Então, eu estava colocando aqui para vocês, no texto da nossa Constituição, logo, o diploma normativo mais importante do nosso país, né? O texto constitucional traça lá objetivos. Então, quais são os objetivos? Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Então, ali a gente identifica 4 objetivos.
Se a gente pegar e conseguir decompor esses objetivos, vocês vão perceber que a gente vai entrar no detalhamento das políticas públicas. E aí a gente vai lá, por exemplo, vamos pegar artigo 195. Por exemplo, artigo 195 trata da Seguridade Social. Então, como é que ela está estruturada a Seguridade Social? Quais são as fontes de financiamento da Seguridade Social? O que ela deve assegurar? Artigo 196. A saúde, como é que a saúde deve ser promovida? De que forma está estruturada? Artigo 198 fala sobre a forma de descentralização do Sistema Único de Saúde, e por aí vai. Então, a gente tem, em outras palavras, vários dispositivos da Constituição nos estabelecendo quais são as diretrizes, quais são os objetivos traçados pelo Constituinte. E aí, a cada nova gestão eleita pelo sufrágio, né, a cada 4 anos nós trocamos a administração pública e os responsáveis por executar as políticas públicas, essas pessoas, cada uma a seu modo, decide implementar a política pública de uma forma. Eu vou pedir gentilmente para que deixem o microfone desligado, salvo se quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, aí a qualquer momento vocês podem abrir. Mas tentem manter aí desligado, senão fica atrapalhando e vai atrasar nosso conteúdo. Então, eu estava falando para vocês sobre como é que está escrito na Constituição, como é que é o texto constitucional. Então, a ideia do plano normativo, como deveria ser. E aí, na hora de fazer, na prática, de implementar, cada gestor público vai desenvolver a forma de implementar a seu modo, imaginando dar efetividade para aquele texto normativo que está lá. E aí ele desenha a sua política pública e ele implementa a sua política pública, certo? O que acontece? Como em qualquer âmbito, e é muito comum isso acontecer no âmbito privado, né? Não tão comum acontecer no âmbito público, quando nós fazemos um teste, a gente verifica e coleta as experiências desse teste. Então, às vezes você implementa uma determinada estratégia, vou montar uma empresa, quero vender um novo aplicativo, vou lançar no mercado aí um novo produto, a gente testa, verifica se teve acolhida, foi bem aceito, ou se não foi bem aceito, a gente adapta, muda a estratégia para tentar alcançar o objetivo, que é agradar o público. Deveria ser, mudando, assim, obviamente, respeitando as particularidades da esfera pública, as políticas públicas deveriam ter a mesma ideia, em essência. Se implementa uma política pública, se coletam dados, se testa, se eventualmente aquela política conseguiu alcançar a finalidade para a qual ela foi instituída, e na sequência se faz ajustes, na medida em que há necessidade de se coletar e se fazer ajustes, ou quando se entende que a política ela foi bem implementada, se amplia, se estende para outras esferas da população. Mas o que eu quero acentuar aqui, para a gente começar a nossa conversa, é que o uso de recurso público, o uso de recurso escasso, que é um dos paradigmas da economia, né? Quando a gente está lidando com bens particulares, né? Bens privados, na linguagem econômica, esses bens, por excelência, são escassos, eles são limitados. E aqui a gente está utilizando como referência recursos públicos. Os recursos públicos são limitados. Se eles são limitados,
e a gente não pode gastar eles de qualquer modo, a gente não pode simplesmente desperdiçá-los, qual é a forma mais eficiente de utilizar esses recursos, de modo que se promovam aquelas políticas públicas, se dê vazão aos objetivos traçados pela Constituição, se cumpram as diretrizes constitucionais e, ao mesmo tempo, esse recurso seja bem aplicado. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E aí, o que a gente vai perceber? A gente vai se deparar, meus amigos, que não raras vezes as políticas públicas elas são traçadas a partir de uma ideia que pode ter sido imbuída de boas intenções, mas ela acabou não dando certo, ela acabou não surtindo os efeitos esperados. E aí, o problema que se verifica é que custa os órgãos públicos, os órgãos de controle e os executores das políticas a perceber que aquele desenho institucional traçado para aquela política pública foi mal feito. E, pasmem, né? A gente vive hoje, e muitos de vocês aqui são jovens e devem trabalhar com esse paradigma, né? Nós trabalhamos com um paradigma da abundância de dados. A escassez de recursos é um paradigma, mas, por outro lado, a gente tem dados em abundância. A gente pode fazer planilhas e elaborar relatórios sobre qualquer coisa que vocês imaginarem. Se alguém quiser lançar um desafio aí, pode colocar no chat e a gente pode fazer já uma pesquisa aqui, tentando identificar dados sobre uma determinada política pública, uma determinada medida implementada pelos órgãos públicos. A gente vai encontrar dados a esse respeito, permitindo que a gente possa fazer algumas considerações a respeito do acerto ou equívoco de determinada política. E essa análise, que é muito singela do que a gente está falando, é um dos pontos para a gente discutir na aula de hoje. Então, eu compartilho com vocês aqui, eu vou compartilhar na tela uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico, foi de sexta-feira, se eu não me engano. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. E essa matéria, ela dá conta de uma preocupação dos gestores públicos, né, no uso das políticas públicas, focadas especialmente no atendimento dos mais vulneráveis. Pessoa que parece que gosta de ficar arrumando. Peraí. Estava procurando aqui, mas não... Vamos ver se aparece aqui. Está aqui, achei. Então, compartilhar aqui com vocês a tela da reportagem. Essa é uma reportagem que foi publicada no dia 10, né, sexta-feira passada, e trata exatamente do aumento do auxílio, né, que antes se chamava Bolsa Família, hoje se chama Auxílio Brasil e muito provavelmente vai voltar a se chamar Bolsa Família, em que ele é elevado, né, para R$600. Então, qual é a perplexidade aqui que foi trazida e que está preocupando aqui, especialmente a pesquisa levantada pelo IBGE? Tá aqui, ó. Esse é a planilha. Então, nesse primeiro gráfico que aparece aqui, nós encontramos a taxa de participação na força de trabalho mensalizada. Então,
ela vinha lá em 62,8% de ocupação, né, da força de trabalho formal. Aí tem uma queda lá com a pandemia, uma retomada em 21. Janeiro de 22 tem uma leve queda e depois do meio do ano passado para cá, ela vem numa curva descendente. O que chamou a atenção, e é o mote da matéria aqui, e vem a calhar com o que a gente está falando, né? O tema do nosso encontro de hoje. Essa política pública de auxiliar os mais necessitados, e vamos lá, vamos estabelecer a primeira premissa, né? Para que não fique dúvida e não gere confusão em todos que estão acompanhando aqui. É fundamental, e a gente viu ali como objetivos da República Federativa do Brasil, não é hoje, gente. Isso foi estabelecido e esculpido em 1988, como objetivo fundamental erradicar a miséria, erradicar a pobreza. Então, era um objetivo lá em 88. Então, como fazer isso? Como eliminar a pobreza e a fome, né? Que são duas chagas que, infelizmente, a gente tem dificuldade de resolver já há várias décadas. Foi desenhado um programa lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha um outro nome, agora eu não me recordo bem o nome, Bolsa alguma coisa, que depois, durante o governo do presidente Lula, o primeiro governo, mudou de nome, passou a se chamar Bolsa Família, então foi a unificação de alguns programas sociais em um único, mais robusto, que teve um papel importantíssimo, né, de redução da desigualdade e redução da miséria. E aí, nos mandatos seguintes, né, envolvendo tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma, se verificou uma certa dificuldade em promoção ou inclusão mais profunda das pessoas em estado de maior vulnerabilidade. Então, se teve um crescimento, se teve um avanço, mas esse avanço ele não conseguiu ser mais robusto nos anos seguintes. Bom, depois veio a crise, daí todo mundo a gente já está falando de um momento mais recente da história, e todos devem lembrar, a crise acabou consumindo o emprego de muitas pessoas, aumentou muito a taxa de desemprego, veio crise sanitária, pandemia, a coisa ficou mais grave ainda, e aí o último governo resolveu mudar de nome e ampliar o benefício. O que num primeiro momento, nós poderíamos concluir, né? Que essa medida, ela vai ao encontro do objetivo traçado lá pela nossa Carta Constitucional. Então, é objetivo erradicar a pobreza, erradicar a miséria? É. O presidente da República institui um programa que visa reduzir, auxiliar as camadas menos favorecidas, as pessoas que passam dificuldade, com um auxílio um pouco mais robusto, incluindo outras fatias, outras camadas da população que antes não eram contempladas. Então, ele foi, no que diz respeito ao valor ampliado e no que diz respeito ao espectro de pessoas beneficiadas também ampliado. Qual é a impressão imediata que se extrai daqui? Bom, então, com isso, nós vamos atender o objetivo que está traçado na norma e vamos promover a finalidade. E qual é a surpresa que tem sido divulgada naqueles que estão estudando esses dados e se debruçando sobre esses dados? A surpresa é que, na verdade, o auxílio ele não conseguiu promover a redução da fome, da miséria, ela continua num patamar muito elevado, e o que tem se revelado um tanto quanto paradoxal e causou a surpresa ali pela notícia, pela matéria, é a redução do número de massa de trabalho formal. Então, daí surge a seguinte hipótese: terá sido esse benefício um incentivo para que uma parcela da população refletisse ou majorasse ou meditasse sobre a desnecessidade de trabalhar, por exemplo?
será que aquelas famílias, e aconteceu também nos dados, né, a matéria revela que antes era um núcleo familiar e hoje homem e mulher, enfim, o casal, independentemente do sexo, do gênero, eles podem simultaneamente pedir o auxílio. Então, somados os dois, asseguraria para essa família, para esse núcleo familiar, um salário mínimo. E aí, a pergunta que os pesquisadores fazem, será que isso tem servido de incentivo para fazer com que as pessoas prefiram receber o auxílio e não trabalhar? É uma hipótese. É uma hipótese. Essa não é uma afirmação minha. Quero registrar aqui que eu não estou afirmando isso. Estou levantando a hipótese trazida pela matéria. Mas qual é o grande problema e que é o mote da nossa aula de hoje, né? O desenho das políticas públicas devem se basear em evidências. As políticas públicas devem ser baseadas em dados. E a gente tem dados à abundância. Se há uma base de dados fantástica com a qual o governo pode contar, por exemplo, o cadastro do auxílio emergencial. E percebam, o auxílio emergencial, ele atingiu uma parcela expressiva da população brasileira, porque não se limitava apenas às pessoas miseráveis. Eram enquadradas, elegíveis como contempladas pelo auxílio emergencial, pessoas que ficaram sem emprego durante a pandemia ou, por alguma razão, não conseguiram se sustentar. Não necessariamente uma pessoa que tem deficiência alimentar ou está desalentada há muitos anos sem emprego. Então, o espectro de pessoas passíveis de serem atendidas pela política pública é muito maior com o auxílio emergencial. E se poderia ter ali, nesta base de dados, elementos muito interessantes para poder desenhar um programa mais eficiente do ponto de vista econômico. O que aconteceu? A proposta foi um tanto quanto singela, né? A ideia foi simplesmente ampliar o valor e ampliar o número de beneficiados, sem fazer nenhum tipo de estudo ou estabelecer um grupo de controle para analisar e ver se isso efetivamente geraria o desenvolvimento econômico, a redução da desigualdade. Nessa matéria que eu acabei de referir para vocês, a reportagem ela traz uma experiência feita na Finlândia. E aí tem que se ter toda a cautela para se comparar países com culturas diferentes, com histórias diferentes e que têm trajetórias completamente distintas. Os países nórdicos, né, ditos escandinavos, eles possuem um estado de bem-estar social bem robusto. Então, da tradição, da história recente desses países, ao ampliar a atuação do Estado, né, e as políticas públicas e o alcance dessas políticas, a ponto de se atender boa parte, se não quase toda a população, com atendimento de saúde, atendimento de educação e também assistência. E aí a Finlândia fez assim, o seguinte experimento. Será que introduzindo um programa de renda básica, isso vai fazer com que se diminua o número de pessoas interessadas em trabalhar? Isso é mito ou é verdade? E segundo o estudo levado a efeito lá pela Finlândia, na reportagem que depois eu vou compartilhar com vocês, os pesquisadores identificaram que o nível de pessoas que desertavam do mercado de trabalho por se darem por satisfeitos com a renda básica era muito pequeno, a ponto de não se poder concluir que isto era decisivo para a diminuição da massa de trabalhadores. Então, vejam, esse é um estudo feito na Finlândia. Há um estudo parecido feito no Brasil? Não temos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí políticas públicas sucessivas há mais tempo, inclusive, que o governo finlandês, mas que a gente tem a dificuldade aí de cruzar esses dados e lançar ideias.
Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui do nosso encontro de hoje, que trabalha a ideia de políticas públicas, elementos da economia para indicar, sinalizar melhores estratégias mais eficientes na condução de políticas públicas. O Bruno refere aqui que tem alguns trabalhos como empregadores, além de pessoas que trabalham por comissão de investimentos, o que pode justificar a discrepância do gráfico. Bruno, assim, vamos esclarecer assim os estratos, né? Então, eu tenho a população brasileira, 212 milhões, e aí desses 212 milhões, vamos ver se eu consigo desenhar aqui para até tornar mais fácil. Então, que gráfico horroroso isso aqui. Então, imaginem aqui que isso aqui são 212 milhões, população brasileira, né? Então, esse é o extrato da população brasileira. Evidentemente, é evidente que desses 212 milhões, não são todos que podem trabalhar, né? Então, a gente tem ali, vamos fazer um corte grosseiro aqui, e vamos dizer que metade dessas pessoas aqui, elas não são pessoas economicamente ativas. Então, e aí a gente tem também a outra metade de pessoas economicamente. Está falhando aqui a minha letra I, mas ali é para ser ativas, tá? Então, e aí, Bruno e colegas, dessa parcela de pessoas economicamente ativas, a gente vai fazer um outro destaque. Agora vai ficar bonito, ó. Agora sim meu gráfico está bonito. Então, imaginem só. Não está funcionando agora. Não deu certo. Não consegui aqui desenhar, mas vamos lá. A parcela da população economicamente ativa é aquelas pessoas que estão aptas a trabalhar. Então, jovens, adultos, em idade madura, mas ainda com capacidade laboral, representam uma parcela da população. Dessa fatia que nós estamos falando. E aí, o que o gráfico mostrava? Que 62% da população estavam economicamente ativas, e dessa fatia, a redução da ocupação dessas pessoas estava diminuindo. E aí, ocupação, entendo no sentido mais amplo. E aí a gente tem aqueles que são pessoas com carteira assinada. Então, quem tem carteira assinada, lá tá constando do cadastro do Ministério do Trabalho, é possível identificar quem está com a carteira assinada. Então, é uma parcela da população. Eu tenho uma parcela da população que é servidor público, então tem outro extrato, economicamente ativo, e aí começa a entrar agora uma zona mais cinzenta, uma zona mais difícil de mensurar com mais precisão, que são as pessoas que estão na informalidade. Então,
é alguém que é economicamente ativo, mas ele faz bico. E aí, como é que eu consigo capturar essa pessoa que faz bico? Como é que eu consigo cadastrar ela? Se é uma pessoa que não tem carteira assinada, ela não é servidora, ela não tem uma fonte pagadora certa, ela trabalha de forma autônoma. Então, mas existe um extrato enorme da população que trabalha dessa forma. Tem aqueles que são MEI e são empresários, esses também eles estão dentro do radar e é possível identificá-los. Mas o que o governo percebeu na época da pandemia e chocou, né, o número, eram de pessoas que foram chamadas de invisíveis. Elas não estavam em cadastro de Bolsa Família, não estavam em cadastro de nenhum auxílio, nenhuma ajuda estatal, não eram pessoas que estavam cadastradas como economicamente ativas, simplesmente não existiam, não tinham conta em banco, e passaram a entrar no radar do governo a partir da introdução daquele auxílio chamado de emergencial. Então, essas são as pessoas mais difíceis de se conseguir focalizar a política pública, porque são pessoas que não passam por cadastro nenhum, né? Não se registraram, não tem, muitas vezes não tem CNPJ, não tem CPF, não tem conta em banco, não tem nada. E é difícil de endereçar uma política para essa pessoa que não está em nenhum radar. Então, essa massa de pessoas que estão na informalidade acentuou nos últimos, vamos chamar assim, nos últimos 5 anos, a ponto deles ultrapassarem, então esse grupo enorme de pessoas informais ultrapassou o número de pessoas com carteira assinada no Brasil, o que é bastante preocupante, né? O número de pessoas que vive, ganha vida sem nenhum tipo de vínculo, nenhuma proteção social, é maior do que o número de pessoas que têm carteira assinada e que têm os direitos reconhecidos lá na legislação trabalhista. Então, como resolver essa equação? Como promover a redução da desigualdade, a redução da pobreza, tendo tanta dificuldade em lidar com... E aí a gente está falando agora, pessoal, e o tema da aula de hoje, a gente poderia chamar de metodologia da política pública, se a gente pudesse dar um nome para a aula de hoje. Como estruturar políticas públicas de forma mais eficiente a ponto de levar o recurso público e atender o maior número de pessoas possíveis. Levar o recurso público e fazer com que aquela pessoa ela saia realmente da pobreza e se reinsira no mercado de trabalho. Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. E qual é a grande crítica que eu estabeleço aqui? É que a gente tem uma dificuldade enorme em trabalhar com esses dados. E aí vocês vão... e se alguém lembrar aqui, ó, por favor, pode abrir o microfone ou escrever no chat, de algum tipo de política pública que foi implementado e que logo em seguida foi descontinuado ou não surtiu qualquer efeito. E aonde que está normalmente a razão para o insucesso? Na má organização do projeto. O projeto ele nasce como uma ideia boa e, vamos lá, tanto Bolsa Família, o auxílio, o Vale Gás que havia no passado, o Auxílio Brasil, seja lá qual for o nome que vier a tomar agora, qualquer uma dessas medidas há um objetivo altruísta. Mas o que a gente tem batido aqui nas nossas aulas, nos nossos encontros, é que a política deveria se alicerçar, se basear muito mais em ciência do que em bons preceitos éticos. Porque, de fato, não há dúvida alguma que é missão do Estado promover aqueles objetivos que eu mostrei para vocês no início da aula. Agora, como fazer isso com uma maior eficiência? Como a gente consegue atingir mais pessoas e efetivamente
promover essas políticas com a escassez de recursos que nós temos. E aí vejam o dilema agora do governo que assume. O governo que assume, ele se elegeu e o governo derrotado também prometeu que manteria o programa no patamar de R$ 600 para todas as famílias, todas as pessoas beneficiadas. O problema é que ambos sabiam, né? E aqui não, a crítica vai para os dois, né? Não estou fazendo nenhum tipo de crítica política, e sim a questão da estrutura da política pública, né? Os dois sabiam que não havia dinheiro, não havia orçamento para contemplar a prorrogação desse auxílio no patamar que havia sido desenhado. Os dois sabiam disso. E aí, cada um tinha um jeito de tentar lidar com essa ausência de recurso. E aí, a solução encontrada pelo governo eleito, né, que assumiu, foi a edição da chamada PEC da transição. Então, esse foi vou colocar aqui. Vou colocar aqui no chat algumas informações e compartilhar com vocês. Então, qual foi a solução encontrada para a administração que está em exercício? Criar uma liberação de gastos para além do orçamento previsto, para que pudesse contemplar essas pessoas, mantendo o auxílio no patamar que havia sido concedido no ano anterior. É a melhor saída? É a melhor solução? Enfim, o ponto da nossa discussão agora não é tanto no que diz respeito à questão orçamentária, muito embora isso seja igualmente importante, né? Não tem como fazer nenhum tipo de política pública, não tem como fazer nenhuma promoção de nenhum tipo de prestação de serviço estatal sem ter dinheiro. Então é preciso ter orçamento. Mas vamos superar a dificuldade orçamentária, vamos deixar ela de lado por hora e vamos nos focalizar na estruturação dos incentivos. E aqui, a matéria que eu compartilhei com vocês, que eu vou deixar lá no Moodle depois, ela questiona se o desenho, o formato atual, ele não está mal concebido a ponto de talvez criar um incentivo ruim. E aí, eu trago para vocês aqui, eu acho que na aula passada a gente discutiu a seguinte questão, né? Política pública para redução da violência no trânsito. Então, nosso objetivo é reduzir violência no trânsito. Como é que a gente pode promover a redução da violência no trânsito? Que tipo de incentivos nós poderíamos oferecer para os indivíduos, né, as pessoas, para que essa meta fosse alcançada? O que você sugere? Pode falar aí. Agora é o momento que a gente testa se o pessoal está assistindo, só deixou ligada a câmera e foi curtir a piscina, que hoje está quente, né? Ou foi lá ver uma série, Netflix. Quem é que gostaria aí de comentar? Não, Vitor, a pergunta ela é dita só uma vez, depois tem que voltar para trás na fita para ouvir. Eu preciso da atenção de vocês, por favor. Atenção, atenção.
a provocação aqui é para saber como nós poderíamos desenhar uma política pública de redução da violência no trânsito. Uma coisa que vem à mente é colocar um preço no tipo maior para gerar esse receio. Essa é a primeira coisa, só para o receio mais eficiente. O colega aqui na aula ele sugere ampliar o caráter punitivo das multas para gerar essa conformação das condutas, né? Mas a Maria Cristiane escreve aqui com razão, né? Ela alerta lá dizendo, mas multa já existe, né? Há muito tempo elas foram aumentadas, depois elas foram reduzidas, e a gente tem uma dificuldade de ver reduzir o número de mortes no trânsito. Se vocês colocarem, o Bruno aqui sugere a ideia de redução dos veículos na rua. É uma meta ousada, né? Sem dúvida alguma, estatisticamente, se a gente reduz o número de carros, as mortes e a violência vai reduzir proporcionalmente. É meio intuitivo isso. E nessa medida o Bruno tem razão. Agora, ela necessita um outro esforço, que é o poder público investir em mobilidade urbana. E isso vai alguns bilhões de reais para conseguir fazer com que o transporte público, o transporte coletivo, seja ele público ou privado, pouco importa, mas o transporte coletivo tenha maior engajamento, maior aderência da população do que tem hoje. Porque a realidade é a que a gente percebe nas grandes capitais do Brasil inteiro, né? O número de pessoas que aderem ao transporte coletivo é infinitamente menor do que aqueles que preferem o transporte individual, ter o seu próprio carro e transporte. Se a gente for pegar o modal de carga, a logística no Brasil, ela é totalmente estruturada no modal rodoviário, o que contribui enormemente para os números de acidentes e mortes, né? Então, o Bruno tem toda a razão quando ele coloca ali a redução do número de veículos. Agora, como reduzir isso? Eu só consigo ver uma forma, melhorando o transporte coletivo, fazendo com que as pessoas usem mais o transporte coletivo, só que isso envolve um investimento pesado, muito pesado. A Júlia, ela diz que deveríamos expandir aquela política onde o motorista é beneficiado com desconto se não tiver multa. Essa é uma estratégia bem interessante que a Júlia traz aqui, que é a premiação do bom comportamento. Normalmente, tu tem duas formas de criar incentivos, né? Ou você premia ou você pune. Então, ou você oferece uma premiação para quem se comporta bem, ou uma sanção para quem se comporta mal. Normalmente, boa parte das estratégias é na repressão, na aplicação de multa, sanção, e muito pouco se trabalha com a ideia de premiar aquele que se comporta bem, aquele que age de forma desejada, né? Dentro do incentivo, da moldura de incentivos criada pelo programa, né? Pela política pública que a gente está falando. O Vitor fala, uns dizem que existe uma indústria de multa, até aparentemente a solução não é mais multas. Esse é um tema interessante. Durante muito tempo, especialmente aqui na capital, em Porto Alegre, se difundiu a ideia de que o órgão fiscalizador do trânsito ele trabalhava com metas e aí por isso o nome indústria, né, para aumentar o número de autuações e com isso melhorar o resultado da chamada empresa pública de transporte e circulação. Não sei se isso é verdade, se isso se confirma,
como eu tenho dito para vocês, né, a gente não pode fazer afirmações levianas sem olhar os dados. Os dados comprovam isso, efetivamente havia uma preocupação e um crescimento do número de autuações, é uma percepção popular, as pessoas dizem isso, né? Mas eu nunca fui lá examinar os dados da EPTC para ver se efetivamente isso se confirma. Mas o que a gente pode dizer é que não faltou esforço para autuar. E aí, nessa medida, eu concordo com o Vitor, quando ele fala da indústria da multa, que, assim, não sei se era indústria, mas que não faltou esforço para autuar pessoas que estavam infringindo a legislação, não faltou esforço. Isso, a gente pode fazer várias críticas à fiscalização de trânsito, mas eles multam mesmo. E a gente não conseguiu reduzir a violência, né? O Luca fala, mais fiscalização também ajudaria. Não adianta existir as leis se não há quem fiscalize se elas estão sendo obedecidas. Se bem me lembro, o candidato da prefeitura de 2012 prometia durante a campanha o fim da EPTC. Eu acho que eu também lembro dessa promessa. A Vive escreve na Porto Alegre do Aeromóvel que não sai do lugar, certamente a qualificação e ampliação das ofertas de transporte seria bom. E Cris, quanto à circulação com bike, não há segurança para ciclistas. Em minha opinião, diz a Júlia, acho que poderíamos também introduzir um prêmio, quem sabe, para a redução do uso de veículo próprio, em forma de redução como antes, ou até mesmo uma bonificação em pequenas porcentagens. São ideias interessantes. Vejam, a gente aqui conversando rapidamente, tivemos aqui uma série de ideias no sentido de tentar promover aquele objetivo. Qual era a nossa meta inicial? Reduzir a violência no trânsito. E aí o que vocês comentaram aqui, e que com toda razão se encaixa no conteúdo das nossas aulas anteriores. Quem é que consegue lembrar aí a crítica que vocês fizeram para o fracasso das políticas públicas tem explicação nas nossas aulas anteriores? Quem é que consegue trazer explicação? O Felipe entrou aqui só para tirar sarro. Olha só. Então, qual a escola pensamento econômico? Eu acho que o sentimento de dificuldade para as pessoas vai ser mais vantajoso do que de uma vez e simplesmente sabe, nem incentivo a outra. Então, eu estudava na Cecília na hora, acho que a pessoa pensa, mais mecanismo para mim, lugar onde eu não consigo suficientemente, não você sabe fazer o correto para continuar tudo isso. Então, primeiramente, o colega aqui na aula comentou, né, que poderia ter uma abordagem pelos custos de transação. Acho uma abordagem interessante, mas eu quero ver se alguém mais traz algum insight, alguma lembrança das aulas anteriores que possa explicar o porquê tudo que vocês falaram aqui no chat, todas as ideias que foram trazidas, algumas já foram implementadas. Então, assim, nós não estamos falando rigorosamente da invenção da roda, né? Muitas das ideias sugeridas aqui no chat, elas já foram implementadas, mas, infelizmente, muitas fracassaram. Como é que a gente explica o fracasso dessas estratégias aqui por alguma das correntes que a gente estudou? O Felipe traz aí, resgata o public choice. Quem mais aí contribui? Muito bem, Vitor, muito bem. Por que o institucionalismo, né? E aí vocês resgatem lá nossa aula sobre institucionalismo. A ideia de que
a gente consegue mensurar, medir o sucesso ou fracasso de uma nação, as condições para ela prosperar a partir da solidez ou da força que tem as instituições daquele país, explica muita coisa. E naquela aula, quando nós falamos de institucionalismo, talvez eu tenha usado para vocês, eu nunca lembro se é na turma C ou na turma B, que eu uso os exemplos, mas eu devo ter utilizado o exemplo da placa de pare para ilustrar o quanto... ó, ali se lembrou aqui. O quanto a sociedade dá importância para as instituições e respeita aquelas regras daquela sociedade. Ó, o Felipe confirma que eu usei nas duas turmas. Essa é a vantagem do monitor estar nas duas. Ele lembra eu ter utilizado o mesmo exemplo. Então, assim, aquele exemplo que eu dei lá na aula de institucionalismo, utilizando a figura ali, a metáfora da placa de trânsito, ela justifica muito do insucesso das abordagens que vocês colocaram. Tinha que ter mais fiscalização. Até tem, meus amigos, até tem. Só que o que acontece, né, no Brasil? Deixa eu colocar aqui uma reportagem para fazer zoeira. Vou colocar aqui, o Felipe vai gostar aqui da notícia que eu vou compartilhar com vocês, só para mostrar um pouco do caldo de Brasil que a gente vive. Ronaldinho Gaúcho paga 6 bilhões de multa e retoma passaportes e curte Miami. Então, o nosso futebolista ali, né, atleta pentacampeão, dibrou. O Felipe disse que dibrou as instituições. Isso é um pouco do caldo do Brasil, né? Ali, as autoridades, elas tiveram atuação, elas foram lá, lavraram o auto de infração contra aquele cidadão. Essa multa existiu e ela não foi paga. E não foi paga, não aconteceu nada. E ficou por isso mesmo. E aí ele estava viajando, estava curtindo nos seus rolês aleatórios, até que alguém toma a decisão de confiscar o passaporte. E aí essa estratégia ali passa, e aí vejam o quanto é importante nós nos familiarizarmos com as ferramentas da economia, né? Vejam só, para algumas pessoas funcionam alguns incentivos e para outras funcionam outros. Então, se a gente pegasse um cidadão mais humilde e que nunca viajou para fora do Brasil, do que adiantaria confiscar o passaporte? Efeito nenhum. Confisca o passaporte, ele vai dizer, tá, beleza, só não quero perder o meu carro. Agora, para aquela pessoa ali que gosta de viajar, tem uma vida confortável, não poder sair do país quando bem entender, aquilo era mais grave do que ter que pagar 6 milhões. Aí ele foi lá, pagou 6 milhões e conseguiu, aquele órgão de fiscalização conseguiu recuperar a multa e fazer cumprir a legislação. Só que percebam o quanto é difícil para fazer com que o cidadão brasileiro, de um modo geral, seja aderente às normas. Como é difícil fazer com que as normas sejam cumpridas. A Júlia diz, professor, no teu exemplo da placa, achei muito interessante essa análise, pois deste exemplo dos Estados Unidos, onde as pessoas confiam mais no Estado, mesmo não sendo um país onde estão tão amparadas. E no Brasil vemos um Estado relativamente mais presente, porém maior descrença. É interessante isso, Júlia, a tua colocação aqui, ela é bem interessante, porque são duas perspectivas distintas, tá? Dizer que, e aí me utilizo da perspectiva de Douglass North, tá? Então, eu estou me valendo da perspectiva de Douglass North. Dizer que
um país ele tem instituições melhores, não significa que ele seja mais social ou menos social. Não tem nada a ver. É uma outra abordagem. Então, a Júlia, ela pega e compara essas duas coisas, que é interessante fazer. Então, quando nós estávamos falando sobre instituições fortes e o custo de measurement, enforcement, para efeito da conformidade, da aplicação das normas, nós trazíamos esse exemplo prosaico da confiança daquelas pessoas no Estado, né? Então, eu não vou delinquir, eu não vou desrespeitar, porque eu sei que aqui haverá consequências, aqui haverá cumprimento das regras. Enquanto que em outros lugares a gente percebe que a sensação dessa sanção, da presença e da repercussão das normas é muito mais fluida, não tão concreta, não tão certeira. Daí a ponto da gente afirmar, não, aqui não dá nada, não, nem paga isso, não tem problema, depois tu joga para frente, faz um parcelamento. Essa é a cultura do Brasil. E isso faz com que seja mais difícil a gente... E aí, o colega que está aqui em sala de aula mencionou, né, do custo de transação. É um custo de transação muito elevado. É muito elevado eu fazer o cara, por exemplo, não parar em fila dupla. Vejam só, eu estou falando uma coisa super simples. Você não pode estacionar em fila dupla, que é uma regra tão singela. Aí eu peço para que vocês circulem nos maiores e nos melhores colégios de Porto Alegre na hora da saída e da chegada dos alunos. Eu não estou falando em escola simples, escola da periferia, estou falando nos melhores colégios de Porto Alegre. Naquele lugar, naquela rua, não há regra de trânsito, e a pessoa simplesmente entende que ela não precisa cumprir, não vai acontecer nada por não cumprir, gerando com que, para simplesmente dar fluidez, tenha que se adotar uma estratégia. Por exemplo, foi notícia nos jornais, um colégio de Porto Alegre vai fazer um túnel subterrâneo para fazer passar o carro, porque não teve jeito. As pessoas, na hora da chegada e na hora da saída, fazem fila dupla, tripla, e quando não fazem, outro tipo de barbaridade no trânsito. Então, qual é o colégio? Eu não vou nomear agora, Felipe, porque eu tô em gravação e isso vai ficar imortalizado. Então, a gente deixa no ar aí, quem quiser. O pessoal já sacou ali no chat e já deu a pista. Então, vejam, qual é o custo de transação aqui? Para fazer cumprir a lei de trânsito, que ela é de 1998, se não me engano, então ela tem aí quase 30 anos. Então, para fazer valer essa lei, foram adotadas várias estratégias. A lei, ela por si só, alguns colegas mencionaram ali no início, não, mas reduzir a violência multando, a multa já existe. Tem sanção para quem dirige bêbado, tem a presunção de estar alcoolizado para quem se nega a fazer o teste do bafômetro. Então, várias estratégias foram implementadas para tentar fazer valer a diretriz, reduzir a violência no trânsito. Mas, como as instituições são fracas, são débeis, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer cumprir aquilo que já está na lei. Esse é o nosso grande dilema. Colégio que foi nome de uma revolução no Estado. Ah, tá bom, tá bom. A pista do Felipe agora ficou fácil para entender. Então, qual é o ponto aqui que eu estou trazendo para vocês? Políticas públicas não devem ser medidas pelas intenções e sim pela eficiência. Funcionou ou não funcionou? Deu certo ou não deu certo? Eu vou trazer aqui uma outra reportagem para a gente discutir uma outra política pública. Falamos aqui de Auxílio Brasil,
Foi o primeiro tema, falamos sobre a violência do trânsito, e agora eu vou trazer um terceiro tema para a gente discutir no nosso encontro de hoje, que é... vamos ver aqui. Estou tentando aqui encontrar a matéria que trouxe os dados para a gente poder... Qual é o tema, professor? Deixa eu ver se eu acho aqui também. A questão dos empregos na Zona Franca de Manaus. Encontrei aqui, se vocês encontrarem outra matéria, podem também compartilhar, mas eu encontrei uma aqui que era da época em que o governo federal pretendia reduzir o IPI. Então, com a redução do IPI, estimava-se que 100 mil empregos gerados poderiam ser impactados, segundo alguns especialistas. Qual é que é a discussão aqui, tá? E que tem a ver com a temática do nosso encontro de hoje. Uma dos grandes paradigmas que se estabelecia na discussão econômica era o teorema de Pigou, então Arthur Pigou, que sugeria que as externalidades das políticas públicas deveriam ser suportadas de forma coletiva. E aí a forma de suportar coletivamente seria por meio, hoje falamos por meio da tributação, dos impostos, né? No texto que está no Moodle, eu coloquei para vocês que é um capítulo do livro do Paul Krugman sobre Introdução à Economia. Nesse capítulo do livro que eu coloquei para vocês lá e disponibilizei para vocês, o Paul Krugman trabalha com a ideia da externalidade sendo compartilhada pela a sociedade no teorema de Pigou, de forma coletiva, no que diz respeito à poluição. Qual seria a melhor forma de lidar com a poluição? E aí Arthur Pigou sugeriu, não, como o benefício da fábrica poluidora ele é para todos, então são os produtos que são desenvolvidos, os empregos gerados, a economia que se movimenta, todo mundo tem que sustentar, ajudar a reparar esse prejuízo ambiental, o impacto ambiental dessa fábrica. E como é que se repara isso? O Estado vai lá e promove as medidas de contenção da poluição, coloca máquinas, equipamentos para tentar drenar os dejetos e coletar os dejetos da indústria,
e dessa forma a tributação seria o mecanismo para se reduzir essa externalidade negativa, que é o efeito da poluição. Então esse é o paradigma de Pigou colocado ali no teorema que o autor, Paul Krugman, trabalha a ideia da poluição. Eu estou trazendo aqui algo brasileiro, né, uma realidade brasileira, muito embora a gente possa falar de poluição também, utilizar esse exemplo, mas eu trouxe aqui uma discussão que é bastante acesa, que é a eficiência do programa público, da política pública chamada Zona Franca de Manaus. Para quem não conhece, a história da Zona Franca, basicamente, nós temos dentro do território brasileiro uma região, um espaço geográfico, lá na cidade de Manaus e arredores, em que naquela região, naquele espaço geográfico, as empresas que lá se instalam, elas têm um status de como se aquele território fosse um território estrangeiro, de modo que quando se vende para a Zona Franca de Manaus, nós trataríamos como se fosse uma exportação, e quando a Zona Franca de Manaus vende para o Brasil, é como se também estivesse exportando para o Brasil, ou seja, vendendo para o exterior, mas é para nós mesmos. Em outras palavras, colocando de forma bastante simples, aqui há um incentivo fiscal. O governo deliberadamente não tributa ou tributa de forma desonerada as atividades localizadas lá na Zona Franca de Manaus, certo? Então essa é, digamos, a estratégia. Essa política pública ela foi iniciada lá na década de 50, se não me falha a memória, pelos militares. Então, uma estratégia de desenvolvimento da região norte do país, bastante atrasada do ponto de vista econômico e com baixa densidade populacional. Então, como levar desenvolvimento para aquela região tão afastada? E aí se entendeu que a única forma de levar desenvolvimento para lá seria com um pesado, um forte incentivo estatal. A ponto de nós termos muitas empresas instaladas lá, e tem até hoje, essas empresas lá instaladas, que fazem todo dia um verdadeiro esforço de guerra. O Felipe traz aqui a data de 1967. O programa da criação da Zona Franca. E como é que funciona o esforço de guerra, né? Para se produzir um televisor, tem que comprar componentes para fazer o televisor lá na Zona Franca de Manaus. E aí vocês vão lembrar, quando vocês olharem para os equipamentos, né? Quando olharem para os equipamentos, olhem sempre para essa... Vou colocar aqui no chat o logo da... Zona Franca de Manaus para todo mundo ficar esperto. Então, quando você vê num aparelho eletrônico, enfim, o logo ali da Garça, ali, que é a produção da Zona Franca de Manaus, exatamente. Significa que é um produto que foi fabricado lá em Manaus. Pois bem, como é que faz para fabricar um televisor? O televisor precisa da tela, do processador que tem atrás da máquina, de plástico, de vidro. Isso tudo é produzido no sul e no sudeste do Brasil. Então, tem que levar esses insumos para Manaus. Aí, esses insumos eles vão de rodovia, né? Nós falávamos há pouco do transporte rodoviário, que infelizmente é o nosso principal modal. Então, primeiro vai de rodovia. Aí vai até o Porto de Santos, embarca no Porto de Santos, leva até lá o rio, a foz do rio Amazonas, depois embarca em outro navio, que não dá para ser o mesmo navio, vai até Manaus, desembarca, bota num caminhão, leva para a fábrica. A fábrica montou o televisor. Agora, quem é que vai comprar esse televisor?
tem que fazer o caminho inverso, porque o comprador está no sul, no sudeste, na sua grande maioria. Aí bota no caminhão, embarca no navio, troca de navio, leva até o Porto de Santos, desembarca em Santos, bota num caminhão, leva para a loja e da loja leva para a residência do comprador. Vocês estão percebendo aqui o custo de transação que a gente estava falando, que foi criado? Olha o tamanho do custo de transação que foi criado para a gente promover desenvolvimento em Manaus. Aí, se nós pegamos isoladamente, e ali o Felipe trouxe uma reportagem que identifica o número de empregos gerados, de fato foram criados muitos empregos, mas mas a que custo, né? Esse que é o ponto. A que custo estes empregos foram gerados lá? Faz com que nós tenhamos uma estrutura completamente disfuncional, uma engenharia logística completamente sem sentido, para que um empresário coloque uma fábrica em Manaus e tenha benefício tributário com isso. Porque no fim do dia, basicamente, é isso. Ele vai reduzir a tributação e assim vai se tornar viável fazer com que um televisor ele viaje um continente inteiro para voltar aonde estão as peças, que é o sul e o sudeste. Com o custo que o Brasil pagou por isso. E paga, né, até hoje. Então, esse é a discussão em torno das chamadas externalidades. O governo diz que ia reduzir o IPI para vários produtos, e aí o que acontece quando reduz o IPI no Brasil todo? Aquela regiãozinha lá, a Zona Franca de Manaus, que fica lá no norte do país, começa comparativamente a não ficar tão interessante com os outros lugares do Brasil que tiveram redução de IPI. Por isso, a matéria que eu compartilhei com vocês sinalizava, indicava o perigo, o risco de se fazer com que aquela redução de IPI comprometesse os empregos de lá. Porque o empresário vai ver, poxa, mas se o IPI é reduzido em São Paulo e em Manaus igual, então para que eu estou em Manaus? Eu vou deixar a fábrica lá e abrir onde realmente estão as coisas. Em São Paulo, que o IPI é o mesmo. Por isso, a bronca que gerou naquele momento, naquela época, com a redução do IPI implementada pelo governo federal. Isso gerou uma ação. O Felipe fala do risco de deixar o ambiente mais competitivo. Não, esse risco a gente não corre. A gente não corre nem um pouco, porque todas as estratégias, e vejam, de novo, né, nós estamos falando de uma política pública bem intencionada. Eu duvido que alguém aqui, em sã consciência, seja contra desenvolver a região norte do país. Eu duvido que alguém aqui seja contra a desenvolver o nordeste do país. Eu acho que ninguém é contra desenvolver as regiões menos desenvolvidas, mesmo porque não está nem aqui em questão um gosto ou preferência, porque é norma constitucional. Lembrem do texto que eu compartilhei com vocês no início da aula. Estava lá como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades regionais. Então, é um objetivo que o Brasil deve perseguir. Então, ninguém pode ser contra cumprir a Constituição, atender esse objetivo. O problema, e é esse o tema de toda a discussão do encontro de hoje, é que não vale só boas intenções, não adianta só ser bem intencionado. A gente tem que ser bem intencionado e também ser eficiente do ponto de vista econômico. E aí, quando a gente mensura resultados, vejam o histórico. Na aula de sexta-feira, que eu comentava exatamente o mesmo exemplo, um aluno disse que visitou Manaus recentemente. Eu, infelizmente, não conheço Manaus, gostaria muito de conhecer. E ele falou que aquela região continua muito atrasada do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Muito embora tenha um esforço cavalar, de recursos cavalares,
Não é pouco dinheiro que se renuncia da tributação para aquela região, para tentar fazer com que lá floresça um polo industrial pujante. O que a gente percebe? Que se deu a bengala, e essa bengala nunca foi retirada. Então, a pessoa está sempre dependendo daquele apoio, daquela bengala para continuar lá. E é na menor ameaça que qualquer governo faz de reduzir ou modificar o incentivo, os empresários já começam a lançar ameaças. Não, então se vai tirar, eu vou sair daqui. Se vai tirar, eu vou acabar com os empregos aqui, vou embora. E assim vocês podem encontrar várias matérias nos jornais ali, dando conta desse tipo de ameaça, de preocupação. Então, essa é uma se faz um determinado benefício, se desenha ele, ele não dá certo, mas aquele grupo beneficiado que gostou e está usufruindo daquela política faz um barulho tremendo para que ele seja modificado ou aperfeiçoado. Essa é uma grande dificuldade para se avançar e se aprimorar algumas coisas que não deram certo. Qual é o paradigma que vai tentar sugerir uma outra ideia, uma outra forma de abordagem em relação ao teorema de Pigou? É a lição trazida por Ronald Coase. Então, o Coase, ele sugere o seguinte: olha, não é bem assim. Será que a gente não deve questionar essa ideia do custo social ou da promoção da redução das externalidades ou de suportar as externalidades com base numa divisão equitativa por toda a sociedade? Será, e aí é a pergunta que Ronald Coase lança lá no seu artigo bastante premiado, o problema do custo social, será que não há um melhor enfrentamento do problema quando você deixa as pessoas negociarem a solução? E aí o que Coase nos traz no artigo dele, né? Quando ele trata da questão do problema social? Ele traz a seguinte reflexão. Primeiro, é sempre mais eficiente você fazer com que o beneficiário daquele incentivo, daquela medida, daquela política, ele suporte a externalidade. E ele negocia a forma de mitigar e reduzir aquela externalidade. Então, é sempre melhor estimular com que as partes tentem resolver esse problema da melhor forma possível. Quando é que isso não vai ser possível? Quando o custo para transacionar for muito mais alto do que o benefício que vai trazer com a redução da externalidade. Em outras palavras, se é fácil negociar e se os direitos de propriedade estão bem estabelecidos, e a gente consegue acertar e isso vale, é muito melhor fazer com que as partes negociem. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de um restaurante aqui de Porto Alegre. O Felipe, depois ele vai desvendar com as pistas qual é o restaurante que eu estou falando, mas que ele tinha o seguinte problema. A sua chaminé, e aí eu já começo meio que a dar pistas, né? Ele usava assava, né? A comida. A sua chaminé do fogo, não vou responder, Felipe, as tuas perguntas. A fumaça daquela chaminé estava incomodando as pessoas daquele bairro. E a comunidade daquele bairro se organizou buscando uma solução das autoridades para fazer cessar a fumaça daquele restaurante. Então, qual seria a solução encaminhada por Pigou?
A solução piguviana seria, não, todo mundo vai suportar esse ônus da fumaça, e aí se cria um imposto para todo mundo pagar e fazer com que o problema desse restaurante seja resolvido. Essa é a solução de Arthur Pigou. E aí, qual é a solução de Coase que pode ser ilustrada nesse caso? A solução encontrada, e depois de muita negociação, muito acordo, o que só acontecer no Brasil, né? Deveria ser muito mais simples chegar a essa solução, mas aqui leva muito tempo para se negociar, e às vezes as negociações depois não valem nada, as pessoas não cumprem, mas ali se chegou a um acordo que consistia no empreendedor assumir o compromisso de construir a chaminé de tal modo que ela tivesse a depuração do ar e ela fosse colocada numa altura tal que ultrapassasse a altura das residências, não mais causando o impacto indesejado da fumaça, do cheiro constante que estava causando desconforto naquele bairro. Não parece fazer muito mais sentido, ao invés de tributar todo mundo. Aí o Estado recolhe o tributo, aí o Estado vai lá, adota uma política pública para fazer cessar a porcaria da chaminé do restaurante. Não é melhor fazer com que os moradores daquele bairro negociem com o empreendedor, se chegue a uma solução e aquela solução seja a mais eficiente para eles. Esse é, em poucas palavras, ilustrando aqui, a ideia do teorema de Coase. Qual é o problema de se implantar ideias e se amplificar a solução sugerida por Coase no Brasil? É que as instituições são débeis, o enforcement é muito fraco e o custo de transação é alto. Logo, eu posso negociar, chego a um acordo, assino com a parte, tá, construímos uma solução, chegamos... o Felipe... Não é, tá frio, Felipe, não é, tá longe. Pode até ser que tenha acontecido algo parecido lá, mas não é o exemplo que eu estou trazendo da solução que foi encontrada, que foi totalmente construída de forma à margem das instituições. Não foi ninguém lá, que um fiscal que fez isso, que obrigou. Não, foi uma solução encontrada para conseguir permitir que o estabelecimento continuasse funcionando, mas, ao mesmo tempo, as famílias, aquelas impactadas, não quisessem conviver, suportar aquela fumaça que estava sendo desagradável. Foi uma solução encontrada. Bom, aí é uma forma, usando o teorema de Coase, né? Quem é que deve pagar para extrair o benefício daquele empreendimento e remediar o dano causado? É aquele que está causando prejuízo. E aí vocês vão ver, em matéria ambiental, eu vou colocar aqui para vocês, um... Vou colocar aqui para vocês um texto que trata de direito ambiental, que é justamente a aplicação dessa ideia trazida lá na década de 30 por Ronald Coase e que vem a ser incorporada no direito brasileiro, acolhida no direito brasileiro, em torno da ideia do poluidor pagador. Então, se tem uma pessoa que está extraindo o benefício com a exploração de uma atividade poluente, nada mais justo que aquela pessoa arque com as externalidades daquela atividade a ponto de a equação continuar sendo vantajosa. Então, eu estou poluindo o meio ambiente e estou ganhando X milhões com essa fábrica. Mas, para eu reduzir a poluição, as externalidades, eu vou gastar ali 100 mil, 200 mil. Ainda vale a pena eu manter a atividade? Vale a pena. Então,
essa é a solução, você paga. Vai lá, meu camarada, adote uma solução para mitigar os efeitos da poluição e você vai extrair os benefícios dessa atividade poluente, mas, ao mesmo tempo, você é que vai arcar com o custo dessa reparação ao meio ambiente ou da mitigação dos efeitos da atividade poluente. A legislação brasileira acolheu esse princípio, e se nós formos olhar a legislação ambiental, em vários momentos há a obrigação para o empreendedor de reparar a poluição, os danos causados pela poluição, com base no Teorema de Coase. Muitos autores desconhecem até a origem disso, porque não são familiarizados com o pensamento econômico, né? Mas está lá, na década de 30, nesse fundador da escola da análise econômica do direito, a origem dessa discussão. Então, qual é o ponto que eu queria aqui estabelecer com vocês e a gente encaminhar dar um encaminhamento para a sequência da nossa disciplina? Eu gostaria que vocês identificassem alguma política pública, tá? E vamos combinar assim que é a nossa tarefa aqui no intervalo, já que segunda-feira não haverá aula em razão do feriado de carnaval. Nesse intervalo aqui, entre uma semana e outra, vocês vão ficar incumbidos, eu vou deixar lá detalhado no Moodle, com a seguinte missão. Qual é a tarefa que vocês devem desenvolver? Fazer a identificação de uma política pública, qualquer uma. A gente analisou aqui, por exemplo, Auxílio Brasil, nós falamos aqui sobre a redução da violência no trânsito, falamos aqui sobre a política pública da Zona Franca de Manaus, falamos agora sobre a estratégia da redução da poluição, falamos sobre... Qual foi o outro que a gente acabou de mencionar? Enfim, estou trazendo aqui algumas das políticas públicas. Nós identificamos quais são os objetivos dessa política, né? Então, por que foi feito a Zona Franca de Manaus? Desenvolver a região norte do país. Esse foi o objetivo. Tá. Quais foram as externalidades geradas? Então, a gente discutiu aqui. Bom, tem um custo social enorme, que é a utilização de dinheiro público para promover aquela região. Então, se retira do orçamento um volume enorme de dinheiro para desenvolver a região de Manaus e gera um custo logístico para o resto do país, fazendo com que essas mercadorias fiquem transportando de norte a sul desnecessariamente. Mas, por outro lado, há inequivocamente a geração de empregos. E há um contingente enorme de pessoas que estão empregadas e que muitos dizem que só estarão e continuarão empregadas enquanto houver esse benefício. Se tirar o benefício, acabam esses empregos. Então, a gente tem externalidade positiva e externalidade negativa. O que eu gostaria que vocês fizessem aí ao longo desses 15 dias de intervalo que nós vamos ter entre uma aula e outra? Gostaria que vocês se concentrassem em identificar uma política pública, seja ela qual for. Se você é de uma cidade no interior, melhor ainda, pegue uma cidade do interior. É mais fácil de ter acesso aos dados, é mais fácil de encontrar os dados da prefeitura e até mesmo descobrir o quão eficiente ou não foi aquela política. Você vai identificar essa política e fazer um comentário sobre externalidades geradas com aquela política. E depois fazer uma conclusão final. Então, eu imagino que você escreva aí, no máximo, uma folha. Quem quiser escrever mais e desenvolver mais, fica encorajado, mas não há necessidade de escrever mais do que uma folha. Então, é um comentário bem breve sobre
qual é a política, qual era o objetivo, quais foram as externalidades geradas. E aí você pode comentar externalidade positiva, né, coisas boas, ou externalidades negativas. Olha, a política gerou desemprego, a política gerou poluição, essa política gerou aumento da violência. Enfim, analisar a política pública e identificar quais foram os resultados identificados, né, coletados a partir da edição dessa determinada medida. E aí, com isso, eu espero que a gente consiga estabelecer uma discussão no nosso encontro posterior, a partir dos exemplos que vocês trouxeram. Isso vai fazer com que também vocês necessitem se apropriar da literatura, e reitero a necessidade de fazer a leitura aqui, meus amigos. Acessem ali, ó, tá, o texto está no Moodle, tá barbadinha. É só acessar o Moodle e colocar aqui, ó. Já coloquei o link para não ter nem preguiça. Tá ali o texto, que eu separei o artigo. Bruna pergunta formatação. Não, Bruna, não tem formatação específica. Isso vocês vão ser demandados mais adiante. Se preocupa com isso mais à frente. Para a nossa atividade agora não tem formatação nenhuma. Coloca dentro de uma folha A4 e dentro de espaços, tamanho e forma ali que consiga desenvolver a ideia. O importante não é extensão, mas sim conteúdo. É para enviar a tarefa no Moodle, Bruno. Então, eu vou deixar lá o espaço para a tarefa, vou deixar a instrução, e você tem aí 15 dias para encontrar a política, fazer o comentário dessa política e dizer se ela acertou, ela errou, ela gerou externalidades, as externalidades são maiores do que os benefícios alcançados, e por aí vai. E aí eu espero que com isso vocês revisem esse conteúdo com a leitura que eu disponibilizei ali no Moodle. Esse texto do Paul Krugman é muito importante para compreender e se familiarizar com essa discussão que nós estamos travando aqui. E isso vai permitir a gente avançar no próximo encontro, na próxima aula, em que eu vou tratar com vocês sobre o texto do Acemoglu, que é um autor de origem turca, mas prêmio Nobel de Economia, e que desenvolveu um livro muito interessante, cujo texto já está no Moodle, já está lá disponível, Como as Nações Fracassam. Por que as nações fracassam? Mais corretamente a tradução do inglês, né? O texto está lá em português, do Moodle, vocês podem acessar. Recomendo muitíssimo que vocês leiam o livro inteiro. Obviamente não vai dar tempo, né, dessa aula até a próxima, mas se vocês conseguirem ler este capítulo, já vai ser muito, muito, muito importante para entender um pouco da discussão que a gente vai trabalhar na aula seguinte. Então, por que as nações fracassam? Quais são os ingredientes que este autor, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, vejam, eu não estou falando aí de um professor qualquer, né? Ele fez uma pesquisa séria e recebeu uma premiação de um órgão internacional reconhecendo a relevância do estudo dele. Ele tentou encontrar quais são os pontos em comum daqueles países que são mal sucedidos, ou em outras palavras, estão subdesenvolvidos, e qual é o traço comum, quais são as características daqueles países que são desenvolvidos, para tentar elaborar, montar um esquema identificando razões do sucesso e do fracasso. Esse é, digamos, o mote do livro do Acemoglu, que está ali na biblioteca do Moodle, na nossa aula, que trata exatamente desse tópico. Então, entender um pouco dessa racionalidade econômica que a gente tem aqui e que faz parte da tarefa que eu vou deixar para vocês, vai ajudar a entender a nossa próxima aula. Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Tudo certo?
pessoal que está em casa aí, que está assistindo à distância, conseguiram acompanhar. Então, nesse formato que fiquei eu falando aqui sozinho, quase sem interação, a gente acaba fazendo um pouco mais intenso o contato. Eu vou combinar também que a gente encerra mais cedo aqui nosso encontro de hoje. Afinal de contas, não faz muito sentido fazer intervalo, né? Vocês estão em casa. E aí, eu e aqui o meu companheiro aqui na faculdade, a gente já pode ir embora para casa. Então, acredito que com essa abordagem que nós fizemos aqui, mais a leitura, vocês vão estar afiados aí para entender bastante sobre a estrutura dos incentivos nas políticas públicas e já começar a fazer aquela leitura que eu espero de vocês, gente. Se vocês conseguirem sair ao final desse semestre com um senso crítico na hora de ler uma matéria de jornal, uma matéria de revista, isso já vai valer e eu vou me considerar satisfeito com o objetivo da nossa disciplina, que é a capacidade de desenvolver senso crítico sobre determinadas ideias. Então, o governo vai implementar o projeto tal. O que ele propõe? Quais são os incentivos que ele está criando? Isso vai dar certo? Não fizeram alguma coisa parecida? Naquele projeto parecido, deu certo, deu errado? Quais foram os resultados? Se vocês desenvolverem esse raciocínio, esse senso crítico, tenho certeza que vocês estarão num patamar muito diferenciado em relação a maior parte da sociedade que não é familiarizada com esse tipo de ferramenta da análise econômica que nós estamos fazendo aqui. Então, essa é a ideia. Eu agradeço aqui a atenção de vocês. Estamos com 34 presentes, né? E agora, ao encerrar a aula, eu vou fazer o teste para ver quem é que realmente está atento, né? Porque eu vejo que as pessoas vão começar a sair, porque perceberam que a aula acabou, e aqueles que estavam só com a câmera ligada, vão deixar a câmera ligada por algum tempo, e eu vou marcar na paleta essas pessoas aqui, e na aula seguinte a gente vai fazer uma pegadinha. Vocês estão rindo, né? Estão rindo porque estão prestando atenção. Agora, quem não tá dormindo vai ficar com a câmera ligada aqui há um bom tempo. Mas eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Então, combinando aqui, segunda-feira que vem, em razão do feriado de carnaval, não há aula. Teremos aula daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, vocês estarão com essa tarefa concluída, vai fechar o prazo no Moodle, e aí a gente vai discutir, vai começar a aula a partir dos exemplos trazidos por vocês. Certo? Perguntas, dúvidas? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Aproveitem aqui. Eu vou Vai passar o deixar... carnaval aonde, professor? Essa é a dúvida que não quer calar. Peraí que eu vou desligar aqui para falar bobagem, tá? Então, deixa eu fazer um encerramento bonitinho, vai ficar gravado, eternizado no YouTube, aí depois eu falo bobagem. Então, cadê aqui? Então, uma boa noite para vocês, até a nossa próxima aula.